Pessoal, eu quero trazer um outro caso também curioso que aconteceu no Ceará. O prefeito eleito de Oroz, que é uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, 19 mil e pouquinho, tomou posse como deputado. Só que quem vai assumir a prefeitura é a mãe dele. Quem vai explicar essa história pra gente é o Tiago Lima. Olha aí. Um caso diferente na política do Ceará, inusitado, eu diria. Lá na cidade de Oroz, na região centro-sul do Ceará, aproximadamente 370 quilômetros da capital, o prefeito eleito Simão Pedro foi eleito na chapa com a sua mãe, Tereza Cristina, como vice-prefeita. O que aconteceu? Ele era suplente de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará. A vaga abriu para ele entrar como deputado estadual porque a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar, também era deputada estadual e abriu mão do seu cargo para assumir a vice-prefeitura de Fortaleza. Então, Simão Pedro assume a vaga de deputado estadual e sua mãe, Tereza Cristina, assume a prefeitura de Oroz. Nas entrevistas que deram à imprensa, inclusive, eles mencionaram que era um projeto de Deus e que estar à frente da prefeitura, Tereza Cristina estar à frente da prefeitura, fazia parte desse projeto. E ele, Simão Pedro, assume a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Não há nenhum problema de legislação quanto a isso, é tudo dentro da legalidade, mas certamente é um caso bastante inusitado. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações aí do Ceará. Vamos já trazer isso aqui para o debate, então. Acabou que houve uma organização até bastante planejada, digamos assim, né? Porque a deputada que ocupava o cargo vai ser vice do Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Acabou de ganhar, então ela vai ser vice lá, ela teve que deixar o cargo. Ele que estava como suplente e que assumiria a Prefeitura de Oroz, então acabou renunciando à Prefeitura e vai para deputado estadual. Só que a mãe dele era vice na chapa e ela, que já foi prefeita da cidade em outro mandato, agora retoma esse governo. Ou seja, a família toda conseguiu, de alguma forma, se manter em poderes diferentes e encabeçando chapas, digamos assim, né? Porque o filho vai para deputado, se torna ali o principal ali dentro. A mãe assume como prefeita e, neste caso, há a possibilidade também de uma articulação que possa favorecer a cidade em envios de verbas futuras. Mas eu quero saber de vocês, tudo bem, né? Digamos assim que não há nenhum tipo de legalidade, claro, nessa história, né? Todo mundo está cumprindo o seu papel. Mas eu quero saber de vocês se vocês consideram esse um movimento, digamos assim, moralmente aceitável. Fala, Piperno. Esse é o verdadeiro político, o filho da mãe, né? Eita. E veja só. Você tá. Hoje você tá afiado. Gostei. Ele tá no ponto. Filho da mãe. A mãe que assumiu, não, tá perfeito. Não disse nada. Eu já tava indo de maneira um pouco mais profunda já. Mas enfim, ele falou literalmente. É um filho da mãe. E o eleitor é um trouxa, né? O eleitor ficou órfão nessa história, porque se ele vota em um candidato que nem toma posse e já renuncia, obviamente o eleitor vê a sua expectativa frustrada. O eleitor que compactua com isso, e veja, eu jamais fui de passar a mão na cabeça de eleitor, seja ele à direita ou à esquerda, nesse tipo de situação. Eu não canso de dizer aqui que há eleitores que são trouxas, que são idiotas. Então, esse aí foi feito de idiota, mas provavelmente ele já sabia que algo do tipo poderia acontecer quando ele vê uma chapa que tem o filho e a mãe. Quer dizer, ele é ingênuo a esse ponto de achar que não vai acontecer nada, que não vai ter nenhuma jogada aí. Então, eu lamento pela cidade de Oroz, que tem não só essa jogada subreptícia, como também eleitores tão idiotas. Eita, Gustavo Segré. Adorei, não, tá certo, o Piperno tá perfeito na colocação. Quando alguém forma uma chapa, eu imagino que o prefeito escolhe alguém como vice-prefeito ou vice-prefeita que agregue conhecimento, que agregue contatos em Brasília se precisar, mas tem que ter um valor agregado. Não apenas a mãe. Isso estava claramente definido. Eu estava tentando encontrar, e pelo que eu achei, um deputado estadual no Ceará ganha mais que o prefeito. Então tem uma questão econômica e tem uma questão de vínculo, como muito bem se colocou. Pô, um deputado estadual pode mandar
dinheiro para a cidade ou ter algum benefício para a sua cidade. Mas esse tipo de políticos, eu adoraria que, quando vier as próximas eleições, nem esse deputado suplente, que era prefeito e agora vai assumir como deputado, nem a senhora mãe desse senhor fossem eleitos de novo, porque isso foi um fraude eleitoral. Da mesma forma que todos os parlamentares do Brasil que mandaram emendas para 171 cidades de parentes deles. Isso também é fraude eleitoral. Tomara que algum dia consigamos limpar desse tipo de políticas a política brasileira. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês com mais debates nas outras plataformas. Seguimos. E Kriegner, tem essa questão, né? A pessoa que votou e elegeu o filho. Logicamente que a mãe também estava na chapa como vice, houve ali uma formação e essa chapa foi a escolhida. Mas a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas vão muito mais pelo cargo do prefeito do que necessariamente pelo vice. Certo. Nem sempre o vice consegue trazer, inclusive, aquele valor eleitoral que se espera na formação de chapas. Como é que você avalia agora esse que foi escolhido, migrar para um outro cargo do qual ele era suplente e deixar a mãe no poder mais uma vez? Mas aí que tá, Evandro, o pior de tudo, eu escutei aqui, o pior de tudo é que durante a campanha ele foi perguntado sobre essa possibilidade e ele confirmou que era um plano. Tanto era um plano que ele já anunciou durante a campanha também que ele sairia candidato a deputado em 2026, ou seja, eventualmente a mãe assumiria. Isso aqui é um retrato, para quem está assistindo a gente, é um retrato do interior do Brasil. E o interior do Brasil, em termos de território, é a maioria do Brasil, né? Claro que em termos de população não, mas 89% dos municípios brasileiros, da distribuição territorial que nós temos, tem menos de 50 mil habitantes. Nesses municípios, claro que tem exceções, é muito comum isso, porque o pai desse prefeito atual agora que nós estamos falando já havia sido prefeito por 2 mandatos. A mãe já havia sido prefeita. O filho agora foi eleito prefeito. Ou seja, olha o tanto de favor que esses já fizeram para um, para o outro. Quantas pessoas têm aquela dívida, né, de gratidão que ainda reina essa cultura triste. Não estou aqui dizendo que é uma cultura muito boa, mas aquela, olha, o seu pai asfaltou minha rua. Então, vai passando de família em família e assim vai se perpetuando. É a realidade. Quantas famílias, quantas dinastias nós não temos nas cidades pequenas brasileiras e se espalhando aí, vão de prefeito, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, tenta uma coisa aqui, vai ali, secretário, acabou o mandato, pula para baixo, vai, não tem problema. O importante é se manter no cargo para sempre. O Fábio Piperno, ao ser questionado, o Simão Pedro disse, olha, eu tenho certeza que a cidade ficará em boas mãos, porque a minha mãe já fez ótimas gestões, a minha família já está acostumada politicamente, isso vai favorecer também os investimentos na cidade, porque ao assumir o cargo de deputado, muitas vezes ele pode trabalhar por emendas que sejam encaminhadas a esse local. Então, ele analisou de uma maneira muito positiva, digamos assim, essa mexelança no poder ali no Ceará. Não, que mostra que pelo menos ele não é um filho ingrato, né? A mãe e tal, bacana, beleza. Eu também gosto muito da minha mãe. Eu não sei se ela seria lá uma grande prefeita para minha Araçatuba. De qualquer forma, Evandro, veja, é uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pobre, né, como tantas outras pelo interior do país. Então, eu lamento muito que aqui no Brasil a gente fale com muito mais frequência da criação de novos municípios do que, por exemplo, da união, da junção de municípios pequenininhos. Às vezes, por exemplo, você tem uma cidade de 5 mil habitantes vizinha a uma outra que tem 6. Então, por que 2 cidades nesse espaço, com 2 câmaras de vereadores, com 2 secretariados, com 2 estruturas, né, públicas e tal, sendo que se fosse um único município ele seria maior, ele seria mais forte, o gasto combinado aí seria menor, né? Então eu lamento muito que, enfim, no Brasil isso tenha sido normalizado.